A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos nossos amados irmãos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Estamos transmitindo diretamente daqui dos Estados Unidos da América, do grande estado da Geórgia, diretamente para todo o mundo, alcançando milhares de pessoas ao redor desta terra criada por Deus e também comunicando os mistérios de Deus para muitas nações na terra. Graças a Deus que podemos alcançar centenas de povos e esta graça só é dada através do Espírito Santo de Deus, que é o nosso amigo, nosso companheiro. Quero falar hoje sobre o capítulo 38 de Ezequiel. Eu venho falando já há vários dias, graças a Deus nós podemos falar sobre a projeção profética e pouco a pouco levando ao entendimento da pessoa que nos assiste. Desde o capítulo 24 de Ezequiel nós estamos vindo pouco a pouco. E chegamos ao capítulo 28, quando nós tratamos ali de 2 pontos. O capítulo 28 de Ezequiel, do versículo 1 até o versículo 10, ali está falando só do anticristo. E do verso 11 até o verso 19, ele está falando já quando o luzeiro foi expulso do Éden original, que existe agora, que ainda existe agora, ao redor do Monte Sião, o monte original onde Deus habita no céu, isto é, na região acima da região celeste. Esse grande Monte Sião, dali ao redor, no seu vale, onde está o Éden original, que muitas pessoas confundem com o Éden de Adão e Eva por muita, absoluta, total ignorância. Mas para aqueles que têm a iluminação do Espírito Santo de Deus, daqueles que temem a Deus, daqueles que estudam a palavra de Deus, é mais fácil compreender este assunto a partir do momento da projeção profética. Quando ele fala ali em Ezequiel capítulo 28, ele não está falando do rei de Tiro, mas sim está falando de uma projeção profética de alguém que se parecia a ele no momento da profecia, isto é, no momento do auditório primário, que na hermenêutica nós estudamos. O auditório primário, para quem o profeta vaticinou, usando uma projeção futura daquilo que Deus queria colocar na mente dele, para que a profecia que ele estava vaticinando pudesse ter sentido para o auditório secundário, que é o nosso auditório. 1 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 5 até o verso 10, fala que o Espírito de Cristo estava neles e através deles indicava qual ocasião ou qual fato que iria acontecer depois deles. E eles indagavam a respeito de quem que eles, os profetas, estavam falando. Se você não entender esse texto de 1 Pedro, não vai entender absolutamente nada sobre a projeção profética. Por exemplo, quando ele falava de Tiro, ele não estava falando de Tiro, ele podia usar o rei de Tiro, porque ele tinha algumas características que se igualavam àquilo que Deus queria proferir através da boca do profeta, que poderia ser no passado ou poderia ser no futuro. No caso de Ezequiel 28, nós temos ali do verso 1, nós temos aí futuro. Do verso 11 até o 19, passado. Por quê? Porque está falando do luzeiro, o portador da luz. Eu não chamo Lúcifer porque ele não tem direito a esse nome. Esse nome aí foi dado por um dos tradutores da Bíblia e foi muito mal feita essa tradução. E eles puseram a palavra luzeiro, Lúcifer, mas ele não tem direito a esse nome. Ele só é o portador
da luz. Então, por exemplo, essa lâmpada que está aqui, ó, ele é um luzeiro, porque ele porta a luz. Ele não tem a luz nele mesmo, ele é só um luzeiro. Então, nós chamamos, e foi a única pessoa dos teólogos da face da Terra que pude colocar na nossa versão a palavra correta. Luzeiro, palavra luzeiro, portador da luz. E agora, no texto, capítulo 38, do verso 1 ao 7, nós vemos aí em Ezequiel, deixa eu falar só um detalhe aqui importante, antes da gente entrar neste assunto, propriamente dito. Aumente o som. Do capítulo 28, 7, ao verso 19, fala do luzeiro quando ele estava no Éden, no jardim de Deus. Capítulo 28, do verso 11 até o verso 19. Depois ele começa a falar de Sidom, aonde o rei de Tiro reinava. Mas aí nesse texto, esse texto aí você tem que ter a sensibilidade para você parar de compreender no verso 19 aquilo que ele, nesse parágrafo, ele vai até o verso 19. Depois ele começa a falar de outro assunto. Mas eu queria que vocês vissem ali no verso 29. Já no verso 29, ele fala, no 12º dia do 10º mês, do 10º ano, veio a minha palavra do Senhor Jeová, dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Faraó, rei do Egito. Então ele já não está mais falando aqui do rei de Tiro. Aqui ele muda o personagem para fazer outra projeção profética em cima do rei do Egito. Do rei não, isso pode ser dito assim. Verso 3. Fala e diz assim, diz Adonai, Jeová, na sua Bíblia, eles tomaram esse nome. Aí está, Senhor Jeová. Não, aí é Adonai Jeová. E Adonai tem outro sentido. É muito importante você ter esse detalhe. Eu sou contra ti, ó Faraó do Egito, grande Leviatã que jazes deitado no meio dos seus canais, e diz: ó canal, o canal é a minha propriedade, porque eu mesmo o fiz. Então, estamos falando do canal. Meus irmãos, o canal foi construído em 1869. Canal. Isso depois de Cristo. E ele já estava profetizando a respeito dos movimentos políticos dos nossos dias, que inclui esse canal. E hoje os canais, né, como o do Panamá, como esse de Suez, e como também aquele estreito ali da Pérsia, eles são os maiores problemas da humanidade. Então a linguagem ela é super atual, muito atual. Mas de quem que ele está falando aqui? Ele está falando aqui já do sistema do mundo, nesse texto. Mas ele está falando também do grande Leviatã, que é Jó, capítulo 41, e também Isaías 27:1 e o Salmo 114 falam a respeito dele. É um animal dormente, está dormido, para ser uma espécie de lugar de possessão para o dragão, a antiga serpente, quando na metade da grande tribulação ele for lançado das regiões celestes para a terra. Por isso você lê em Apocalipse capítulo 13, que sobe da terra, sobe do mar. A primeira besta sobe do mar, porque ela recebe a autoridade de Satanás, que na metade da grande tribulação será expulso das regiões celestes. Satanás não está no inferno. Isso é um absurdo. Isso é uma doutrina ridícula. Né? A pessoa fala, vamos dar um glória a Deus para o diabo ouvir lá no inferno. Esses pregadorzinhos, esses pregadorzinhos que estão por aí. E aí, como é possível o camarada sair da penitenciária, que no caso as regiões celestes é a sua prisão, ele tem que ser julgado para ele ser lançado
na penitenciária, que é o inferno, porque o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Como é isso que ele entra e sai dali da prisão dele como se ele estivesse num lugar onde ele tivesse a liberdade dos carcereiros para entrar e sair do inferno, sendo que ali é o lugar do seu julgamento? Eu nem vou falar sobre isso, que é tanta besteira, tanta bobagem, que a gente não pode nem perder o tempo com isso aí. Então, no capítulo 29, ele fala quando ele for lançado das regiões celestes, capítulo. Aí, depois você vai seguindo mais adiante, você vai encontrar também a presença atual da China, você vai observar, vai ter a presença atual da China e a presença dos Estados Unidos. Porque naquele tempo dos profetas, você imaginou eles profetizando, lançando uma palavra profética para o futuro? Aí o pastor disse, aí você está louco? Como é que você está colocando aí a China e os Estados Unidos? Aí ele mesmo está colocando a União Soviética. Quer dizer, você pode colocar a União Soviética no capítulo 38, ela acabou. Estou falando da Rússia. E aquelas nações que estavam ali ao redor da Rússia, que faziam parte da União Soviética, elas fazem parte da grande Anatólia, antiga Anatólia, que se você não... Eu aconselho você a ver aquela série do Herguro, Ressurreição, para você entender a linguagem do texto de Ezequiel 38, porque ali nós vamos encontrar a grande Anatólia, que agora ela faz, para o norte, ela faz fronteira, ela chega até a fronteira de Moscou, ela chega, e aquelas nações que estão ali ao redor, que antigamente faziam parte da grande Anatólia, veja bem, estou repetindo a palavra, para que vocês entendam, eu tenho aqui um mapa comigo, eles usam muitas coisas, né? Muitas coisas. Então, a Turquia, Alepo, Alepo é muito importante na história da profecia. E a Síria, né? Nós temos ali vários lugares ali que fazem parte desse grande círculo que estão ao redor da Síria. E eu coloquei aqui na minha apostila, você tem a apostila, você pode baixar a apostila aí, se alguns dos meus amigos estão vendo aí, podem colocar onde que eles podem baixar essa apostila aí. Quero saudar todos vocês que estão presentes aí hoje. Não sei se o Ricardo tem aí no Kiwif, aonde que nós podemos entrar e podemos achar aí aonde nós podemos comprar a apostila que eu estou aqui lendo. Então, voltando para a aula em si, quero que vocês observem aí agora. Capítulo 38, Ezequiel de 1 a 7, são ali os povos antissemitas. Estas terras intentaram historicamente invadir as terras de Israel no passado, mas Deus as fez regressar. Mas no futuro se reunirão com o anticristo, o qual será o seu líder e guardião. Onde está isso, pastor Nelson? Está no verso 8. Está no verso 8 aí da página 89 da apostila. Depois de muitos dias serás convocado ao comando. Nos últimos anos virás a terra que foi resgatada da espada e cujo povo foi recolhido dentre muitos povos, que é o que acontece no capítulo 35 e no capítulo 36 de Ezequiel, que Deus, no capítulo 34, condena os pastores das sinagogas do mundo inteiro, né? O que é que eles fazem? Que canção que eles estão cantando nas sinagogas? São poucas as sinagogas onde os cultos que são realizados nos sábados, eles são levados a sério. Então, são teatros, distribuição de bebidas, os seus líderes, os dirigentes das sinagogas, vão para fora, fumam, bebem, faz a desgraça da terra, e principalmente aqui nos Estados Unidos, onde a gente vive, que a gente vê muito problema sério moral dentro das sinagogas.
Então, no capítulo 34 de Ezequiel, ele fala, eu sou contra vocês, porque vocês não procuram as ovelhas feridas, não procuram resgatar as ovelhas perdidas. Esse é o capítulo 34. Eu sou contra vós. Mas aí, nós utilizamos hoje para a igreja um texto tipológico para os também falsos pastores de hoje. Mas o texto original foi escrito para os príncipes das sinagogas. Por quê? Porque o templo está derribado. Então é onde ele se reúne, nas sinagogas. Então ele está falando que ele é contra eles. Contra eles. Então ele diz que ele vai trazer suas ovelhas. Aí no capítulo 35 ele diz que vocês são homens. Minhas ovelhas são homens. Que eu vou tirar do meio da terra e vou trazer para as terras de Israel. Aí o capítulo 35, aí vem o 36, 35, 36. O ódio das nações que estão ao redor de Israel para evitar que eles voltem para suas terras. Então, capítulo 37, a ressurreição do exército de Israel, a ressurreição da nação de Israel como exército. Aí vem o 38, que é o verso 8 em diante. Olha só o que diz assim: depois de muitos dias serás convocado ao comando, nos últimos anos virás à terra que foi resgatada da espada e cujo povo foi recolhido entre muitos povos. Aí você pode colocar 34, 35 e 36 de Ezequiel. E sobre as montanhas de Israel, e que viveu em um contínuo areal, desde 70, do ano 70 até 1947, um areal contínuo. E os ataques das nações de Amon, Moabe, que hoje são a Cisjordânia, perdão, é isso mesmo, nós temos a Cisjordânia e a Jordânia. A Jordânia do lado de lá, então, e a Cisjordânia, que eles vieram e atacaram nesse tempo do areal 70, quando o templo foi destruído, até 1947, 48, a nação tornou-se um Estado. Então, todo esse período aí, que era um areal, está escrito aqui, que essas nações, principalmente a Jordânia, que acumula em si Edom, que acumula em si Moabe e Amon, que hoje é a Cisjordânia, que está aquele grande deserto ali, a Jordânia. Então, ele vai falar sobre ela no capítulo 36. Capítulo 36, né, que ele coloca ali os filhos das montanhas de Seir, que é uma tipologia hoje da Jordânia e parte da Cisjordânia, que toma um espaço dentro do Estado de Israel. Então, ele está mostrando aqui no capítulo 38 que esse tempo, veja só no capítulo 38, verso 9, e tu subirás e virás como uma tormenta, e serás como uma nuvem para cobrir a terra, tu e todas as tuas hostes, e muitos povos contigo. É o que está escrito lá em Zacarias. Lá em Zacarias, nós temos aí, esse texto se compara a Zacarias. Deixa eu ler esse texto para vocês aqui. O capítulo 38 de Ezequiel se compara a Zacarias 14 e o capítulo 39 a Apocalipse 20. Então, o que nós vemos aqui é o líder. É o líder, um líder que nós hoje conhecemos como anticristo, que virá na segunda investida contra a terra de Israel, segundo o que Paulo escreve em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Mas deixa eu ler primeiro Zacarias, aí capítulo 14, verso 1. Então, Ezequiel 38 é igual a Zacarias 14. E eis que vem o dia de Jeová, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Pois eu ajuntarei todas as nações para a batalha contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres violentadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o remanescente do povo não será cortado da cidade. Esse remanescente será levado na metade da grande tribulação. Apocalipse capítulo 12, verso 13 ao 17, a nação será arrebatada para o deserto. Assim como nós ensinamos sobre o arrebatamento da igreja, nós também temos o arrebatamento de Israel.
O arrebatamento da igreja é antes da grande tribulação. O arrebatamento de Israel é na metade da grande tribulação. Então, por isso que o texto de Jesus, ele coloca Mateus 24, verso 1 até o verso 13, que é a pregação do evangelho, que vai ser um grande avivamento do Espírito entre todas as nações, quando ele derramar o seu Espírito sobre toda a carne que nós temos ali. Então, o inferno não pode ter mais almas do que o céu. O céu não pode perder essa batalha. O Espírito Santo não foi enviado para perder essa batalha. O Espírito Santo foi enviado para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele foi enviado para ensinar a igreja. Quando vier o Espírito Santo, ele vai ensinar todas as coisas. Depois, número 3, estou falando do capítulo 16 de João. Quando o Espírito Santo vier, ele me glorificará. Então, ele tem um trabalho evangelístico para com o mundo, um trabalho de ensinamento doutrinário para a igreja, falando das coisas que vão acontecer, das coisas que hão de vir, a sua missão para com a igreja. E depois ele tem uma missão para com Jesus, que é glorificar a Cristo. Então o Espírito Santo não perderá essa batalha. O mundo, com esse avivamento, irmãos, ele ficará vazio. Prédios inteiros vazios, nações inteiras, cidades inteiras vazias. O anticristo não é mais poderoso que Jesus. E os pregadores, hoje em dia, eles pregam com tanto terror, apresentando o anticristo com tanto terror, que as pessoas ficam tremendo no banco. Eu não faço isso. Eu digo para vocês, a terra será bombardeada com um grande avivamento de 40 dias. 40 dias na terra. E o grande sinal que eu disse para os meus colegas, que o avivamento será avisado. Por quê? Porque nos dias de Elias, os filhos dos profetas vinham através de Eliseu, diziam: sabias tu que hoje será arrebatado sobre tua cabeça o teu Senhor? Eu sei, calai-vos, eu sei. Então, 3 vezes eles foram até lá, e chegou a quarta escola, eles não criam no arrebatamento de Elias. Eles disseram para Eliseu, das escolas dos profetas, das denominações, vai haver sempre uma ou duas ali que vão ensinar o contrário disso aí. Ora, se nos dias de Elias e Eliseu, que estavam ali fazendo sinais, maravilhas no meio deles, havia uma escola que não cria no arrebatamento, havia uma escola. Então vai haver também no nosso meio uma escola teológica que é igual a essa escola dos dias de Eliseu. E Eliseu disse: não, vamos lá. Deixa a gente ir lá na montanha, talvez o Espírito Santo deixou cair Elias. O Espírito Santo não é muito poderoso para segurar Elias. Que absurdo isso. Não é verdade? Você lê isso aí aonde? É 2 Reis, capítulo 2. Você vai ler capítulo 2, todo o capítulo 2. Ali. Então, o capítulo 38 de Ezequiel, é equivalente a Zacarias 19, que é equivalente a Apocalipse 19, nos finzinhos dos textos, na grande batalha do Armagedon, e que também que se iguala ao capítulo 3 de Joel. Então, Joel 3, Zacarias 14, Ezequiel 38, Apocalipse 19, fim do capítulo 19. Não tem nada a ver com o capítulo 20. O capítulo 20 é a batalha, é uma batalha de um dia. É uma batalha de um dia. E que dará tanto trabalho que eles ficarão 40 anos, irmãos. 40 anos para limpar o lugar onde haverá essa batalha. Veja que coisa tremenda. Esse texto. Então nós temos aí Ezequiel 38, se equipara a Apocalipse 19, 11 a 21. E Ezequiel 39 se equipara a Apocalipse 7 a 10. Vou repetir mais uma vez. Ezequiel 38 é igual a Zacarias capítulo 14, é igual a Ezequiel capítulo 3, é igual a o texto de Ezequiel 38. Você está anotando? Vou repetir. Ezequiel 38 se iguala a Zacarias capítulo 14, a Joel capítulo 3 e a Apocalipse capítulo 19, 11 a 21. Essa batalha. E tem duas investidas. A primeira, Deus faz ele regressar. Então, na segunda, que começa exatamente no verso 8, na segunda, começa no verso 8 de Ezequiel 38, que aí depois de muitos dias
serás convocado ao comando nos últimos anos, virás a terra que foi resgatada da espada, cujo povo foi recolhido entre as nações, para cumprir o texto de Ezequiel 34 e 35. Paulo fala desse texto quando ele vaticina isso em 1 Tessalonicenses capítulo 5, que ele faz a diferença entre a igreja e a nação de Israel, que muitas pessoas não fazem. Muitos líderes, né, usando kippah, né, usando coisas de Israel como se eles fossem judeus, como eles fossem parte da nação de Israel. Então, quando você assume essa identidade, você deixa essa igreja. A igreja é a esposa de Cristo, e Israel é a esposa do pai, que está divorciado dela, em Jeremias capítulo 3, verso 8 em diante. Você vai ver lá que ele deu uma carta averbada de divórcio para a nação de Israel. E esse tempo aí é um tempo difícil, porque hoje Deus está divorciado de Israel. O texto está bem claro em Jeremias. E por que você não sabia disso? Não lê a Bíblia? Se você ficar repetindo o que determinados católicos, principalmente daí de São Paulo, da cidade de São Paulo, você vai dar com a sua vaca no meio da vala. Você vai pro brejo. Você presta atenção, hein? Presta atenção. Que a maioria desses camaradas aí que pensam que sabe escatologia, a maioria deles, eles não tem nem... Se você pedir para eles sofonias, eles não acham. Se você der um grito aí para ele, acha agora, Malaquias, eles não acham. Olha aí, se você disser para eles Levítico, eles vão pensar que Levítico é depois de Números. Eles vão falar. Por quê? Eles não têm intimidade. Não têm intimidade. E agora, por que eles estão ali? Querem likes. O que eles querem? São blogueiros, eles querem likes. Eles querem likes, exatamente o que eles querem. E aí você vai atrás deles, pensando que eles estão corretos, e você não quer gastar tempo. Quando você assiste uma aula dessa, assiste 3, 4 segundos. Eu não entendo nada disso aqui. Mas a Bíblia diz que Jesus enviaria o seu Consolador, capítulo 16 de João, para nos ensinar as coisas que haverão de vir. Ele nos ensinará. Aí quando você vê, somente os pastores batistas, presbiterianos, falam assim, eu não entendo nada disso, não quero saber, quero pregar o evangelho. Então, eles não estão nessa comunicação, eles não estão nessa comunhão, porque o texto está dizendo que o Espírito Santo, sim, foi enviado para nos ensinar as coisas que hão de vir. E o que são as coisas que hão de vir, senão a escatologia? O reino de Deus. Quero ver você sair dessa agora. Então, Paulo escreve em Tessalonicenses capítulo 5, ele está falando a respeito desse texto de Ezequiel 38, especialmente o verso 9 até verso 11, assim, subirás contra Ezequiel 38, 11, já vou ler o texto de 1 Tessalonicenses 5, ele assim, subirei contra a terra indefesa, de aldeias sem muros, e cairei sobre os que vivem em repouso, que habitam seguros, todos que vivem sem muros, que não têm ferrolhos, nem portas, para tomar o despojo, tomar a presa. Esse texto. Mas se levantarão duas nações. Duas nações. Você pode entender isso aqui? E até a Espanha também se levantará. Como é possível? A Espanha está aqui. Aqui, ó. Os mercadores de Tarsis. Esse Seba e Dedã, né? Que diz assim, todos os seus príncipes ou leões novos dirão, vens para tomar os despojos, congregar-te o teu povo para tomar a presa. Quem são esses Seba e Dedã? Daqui a pouco eu já lhe digo. Vamos ler o texto, 1 Tessalonicenses capítulo 5, aí ele está se referindo aqui, ele divide claramente a igreja, divide claramente Israel, só que a gente lê rápido e não presta atenção. Veja o texto. Esse texto, para mostrar que está ligado a Ezequiel 38, que está ligado a Zacarias 14, que está ligado a Joel 3, que está ligado a Apocalipse, capítulo 11 ao verso 21. A batalha do Armagedon. Então, o que está dizendo, então, que o capítulo 38 é o Armagedon? Sim. E o capítulo 39, assim, são 1000 anos de diferença. Jesus terá que reinar 1000 anos. Aí, um amigo meu que já está com Cristo,
Ele disse, Jesus vem reinar por um ano, Alderi. Ele já está com Cristo, né? Espero que ele esteja com Cristo. É que ele disse, não existe, isso não existe, isso não existe, isso não existe. Então ele falou. Aí eu disse assim, é porque você não sabe o propósito dos 1000 anos? Os 1000 anos são importantes. Ele disse, qual é o propósito então? Eu disse, são 1000 anos sabáticos. Com 1000 anos que Cristo vai reinar, são 7000 anos. Não tem essa história de 200.000 anos, 300.000 anos. Mas vocês encontraram um osso de um dinossauro e disseram que tem 200 milhões de anos. É lógico. A matéria do osso tem muito mais que isso. Mas a forma do osso não pode passar de 6.000 anos. Então uma coisa é você falar da matéria, jogar aí no teste do carbono. É lógico que a Terra, ela existe há milhões e milhões de anos, são tempos de era. A Bíblia diz que o Espírito Santo se movia na face do abismo. Estou falando de eras. Muito tempo. Mas a forma do osso, do animal, não. Uma coisa é a forma do osso e a matéria do osso é outra história. Você não tem entendimento disso, como é que você vai entender? Aí Paulo fala isso aqui, ele coloca essa palavra, eu quero que vocês vejam comigo aí, 1 Tessalonicenses 5, onde disse mais acerca dos tempos proféticos e das estações, irmãos, não há necessidade que vos escreva. Por quê? Porque a igreja, os tempos e as estações, isto é, 70 semanas de Daniel, o texto de Mateus capítulo 1, verso 17, que fala das 70 semanas de Abraão, depois das 70 semanas de Davi, e por último as 70 semanas de Daniel. Não, eu nunca vi 70 semanas de Abraão. Está na Bíblia, você não leu a Bíblia. As 70 semanas de Davi tem na Bíblia? Tem na Bíblia, você não leu. Mateus 1,17. E de onde apareceu as 70 semanas de Daniel? É a última das 3 menções de 70 semanas. São 3 70 semanas. Então, de Abraão até Davi, de Davi a deportação até Cristo. Então, faltam para completar 490 anos, 7 anos, que é exatamente esse período da grande tribulação. É assim de fácil. Simples. Aí os camaradas entram, faz um bocado de números e enche a cabeça da pessoa e a pessoa não entende nada. As 70 semanas de Daniel, elas são o terceiro grupo ali de 14 gerações de Mateus capítulo 1, verso 17. Mas não é disso que eu estou falando. Eu só não estou... eu só estou querendo que você abra os seus olhos e entenda. Entenda que tem muito mais coisa para você aprender do que você possa imaginar. Aí ele fala, porque a igreja não está ligada. E por que não está? Porque o texto de Daniel, no capítulo 9, versículo 24 em diante, quando ele diz assim, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Então ela só vai girar enquanto a nação estiver dentro da cidade. Se ela estiver fora da cidade, não gira. Não vai girar. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Sei que tem várias pessoas aí, mas eu não estou tendo tempo de saudá-los agora, porque o assunto é muito importante aqui. Muito importante. E eu estou aí saudando aqui o Wesley, saudando o Cristiano Oliveira, estou saudando algumas pessoas que estão presentes aí, tá bem? Mas deixa eu voltar aqui para a aula. Aí no capítulo ele diz, 5:1, mas acerca dos tempos proféticos, 70 semanas de Daniel, aí, irmão, não há necessidade que você escreva, porque a igreja não está nisso. Os discípulos, os apóstolos, perguntaram para Jesus, o senhor vai cumprir esses 70 semanas de Daniel agora? Aí ele disse assim, vocês não precisam se preocupar com isso, que a igreja não está nesse nível. A igreja não está dentro desse parâmetro, nem desse tempo. Não. Aí ele coloca, não há necessidade, verso 2. Porque vós sabeis perfeitamente que o dia da vinda do nosso Senhor virá inesperadamente, assim como um ladrão de noite. Isto é, Apocalipse capítulo 19. Apocalipse capítulo 19, verso 11 a 21. Que ele vem. Aqui está o Apocalipse 19. 5:3. Pois quando disserem haja paz e segurança, olha o 38. Quando disserem haja paz e segurança, onde está escrito aqui? Acabei de ler. Capítulo 38. Subirei contra, verso 11, subirei contra a terra indefesa, aldeia sem muro, cairei sobre os que vivem em repouso e habitam seguros. Então você pode colocar aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, aí, versículo 2.
Aí no versículo 3, veja só o versículo 3. Pois quando disserem paz e segurança, então virá sobre eles a destruição repentina. Capítulo 38 de Ezequiel. Ezequiel capítulo 38, Zacarias capítulo 14, Joel capítulo 3, Apocalipse capítulo 19, verso 11 a 21. E Joel 3. Aí ele diz, verso 5. Aí verso 4. Mas vós, está falando da igreja, mas vós, igreja, não estáis em trevas, isto é, não estáis no pacto antigo, vocês não estão na lei, vocês estão na graça, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Então a vinda do Senhor Jesus, no final dessa grande tribulação, será como uma vinda inesperada para quem estiver na terra, para a própria nação de Israel. Mas para nós não, porque nós já estamos com ele, nós estamos voltando com ele. E como você sabe que nós estamos voltando com ele? Porque o texto de Lucas, capítulo 12, versos 36, 37, 38, fala que ele virá das bodas. Ele virá das bodas na sua segunda vinda, para a batalha do Armagedon, para o Ezequiel 38. Então ele reinará por 1000 anos, os 1000 anos sabáticos. Ele vai cumprir primeiro os 1000 anos sabáticos, que a terra não cumpriu. O que é o ano sabático? Você não passou pelo período do Covid? O mundo inteiro não parou por um ano? Exatamente isso. Assim como aconteceu essa parada mundial, e todos pararam e começaram a viver, literalmente até os ímpios, pela fé. Assim serão 1000 anos, para que a terra cobre o tempo em que ela não descansou. Você imagina o que vai acontecer depois desses 1000 anos? Como a terra florescerá, como a terra ressuscitará, como a terra para sempre. A Bíblia diz que ele criou a terra para sempre, ela criou a terra para os filhos dos homens. Aí você pergunta, pastor Nelson, se a igreja vai habitar na Nova Jerusalém? Nós, a igreja, vamos habitar na nossa cidade. Salmo 87. Este e aquele nasceram ali. Como? Quando nasceram de novo, ganharam a cidadania da cidade. Salmo 87. Quando você morre, você passa o vale da sombra da morte para o outro lado das regiões celestes, eles perguntam, esse passa? Passa. Por quê? Porque este nasceu ali, isto é, nasceu de novo, ganhou a cidadania da Nova Jerusalém. Mas não é sobre isso que eu quero me prender agora. Eu estou aqui no Ezequiel 38 ainda. Aí ele diz, mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que aquele dia me surpreenda como ladrão. Porque todos vós sois filhos da graça, da luz, filhos do dia, não sois filhos da noite e nem filhos das trevas. Aí ele diz, portanto, irmãos, igreja, não durmamos como os demais. Aqui nós temos aqui. Mas pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Amém? E ele diz, porque os que dormem, de noite dormem, e os que se embriagam, na noite se embriagam. Mas nós que somos filhos do dia, a igreja, sejamos sóbrios em nossa mente, vestindo-nos com a couraça da fé e do amor, e tendo posto o capacete da esperança da salvação. Aí ele termina dizendo, porque Deus não nos destinou para o dia da ira. Ele volta a falar isso no capítulo 5 de Romanos, que ele diz que aqueles que foram justificados pela fé têm um benefício, igual os que foram justificados pela graça têm um benefício, os que foram justificados pelo sangue têm um benefício, e os que foram justificados pela fé têm um benefício. E qual é o benefício dos que foram justificados pela fé? É que eles serão salvos do dia da ira. Aí ele volta a falar aqui no verso 9, porque Deus não nos destinou para o dia da ira, né? O dia da sua ira. Muito pelo contrário, ele virá conosco, nós viremos com ele das bodas do capítulo 19 de Apocalipse, verso 7 em diante. Então, o período em que a terra estiver passando 7 anos de tribulação na terra, nós estaremos cantando o Salmo 46. O Senhor dos Exércitos é conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Não temeremos, ainda que a terra lá embaixo, né, trema e os montes sejam lançados no meio dos mares. Nós não vamos temer, porque nós estamos dentro da cidade. Nós estaremos dentro da cidade nesse período. Então, o Deus de Jacó será o nosso refúgio. Aí diz assim, que as correntes alegram a cidade de Deus, que saem do trono de Deus. As correntes saem da cidade de Deus, a Nova Jerusalém. Então, não confunda a Jerusalém terrena com a Jerusalém celestial. Paulo faz essa diferença em Gálatas, capítulo
capítulo 4 e o capítulo 5, especialmente o capítulo 5, quando ele diz que a terrena está escrava, mas a de cima, Nova Jerusalém, do Salmo 87, é livre e é mãe de todos nós. Nós temos o passaporte dessa cidadania. Nós vamos reinar com Cristo e vamos fazer o trabalho de trazer os reis das nações para adorarem a Jesus em Jerusalém. Salmo 149 e o Salmo 150, especialmente o Salmo 149. Então, capítulo 38 de Ezequiel, ele fala a respeito da batalha do Armagedon, da volta do Senhor Jesus para destruir o anticristo. E o 39, capítulo 39, que eu vou dar na próxima aula, capítulo 39, para que vocês se deleitem no conhecimento da palavra. Entre na nossa página, nosso site meujesus.org, nós temos ali a Bíblia Bible Cronos, nós temos ainda a Bíblia que eu estou citando aqui, que é a Bíblia Missionária, nós temos o mapa teológico, nós temos toda a nossa enciclopédia, que é a enciclopédia que também inclui a teologia latina, nós temos ali o livro de Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia, nós temos também o portal da teologia, que está dentro do comboio, né? Que eu chamo sempre, que eu chamo combo, para vocês se deliciarem. Entre lá, adquira o nosso material e também compre a apostila desse curso. Tudo que eu estou dizendo aqui está na apostila. Você vai se deleitar nela, como muitos que já adquiriram essa apostila. Tenham um restante de um grande domingo, que a bênção do Senhor esteja com vocês. E se você assistir depois, que a sua semana seja muito abençoada. Em nome de Jesus, muito obrigado pela sua presença. Quero saudar a todos que estiveram conosco, um montão de gente. Quero saudar o Silvio Guimarães, Tiago Freitas, quero saudar Francisco Júnior, quero saudar Silvio Guimarães mais uma vez, Cristiano Oliveira mais uma vez, Ivanir Santos, Francisco Silva, Milton Adonis, Leonardo Andrade, Fernando Peixoto, Flávio Humberto, obrigado, meu amigo, Flávio Rogério, Acácio Silva, Ivanir Santos, graças a Deus que hoje meus olhos estão vendo bem de longe, tem dia que eu não consigo. Flávio Humberto, orem por mim, pela minha saúde. Que Deus abençoe a todos vocês, pelo carinho, pelo amor, você que está vindo depois da igreja para assistir, anote, pegue uma Bíblia, um caderno, vá fazendo os desenhos e que o Senhor possa te abençoar. Até no próximo domingo, quando eu vou terminar, então, este curso de Ezequiel, no capítulo 39. Que Deus abençoe, vou começar um novo curso, também com apostila. Espero que vocês sejam muito abençoados em nome de Jesus. Também temos aqui Elane Bavarotti Betel, Deus abençoe. Temos Janailson, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado. Muito obrigado. Moisés Passos, Deus abençoe. Também Cleito Carlos, Deus abençoe. Edneia Silva Souza, Adriano Santos, Maico de Paula, meu filho amado, te amo, meu filho amado. Evangelista Carlos, Samuel Costa, estou voltando para o Brasil para ficar poucos dias, mas se há um interesse de alguém para que nós estejamos aí pelo menos um dia, em São Paulo ou em qualquer lugar do Brasil, é só entrar em contato conosco. Eu vou colocar aí, 11 9, que eu não tenho como escrever aí, 11 987 44 6412. 11 987 44 6412. Vocês podem entrar em contato comigo. Deus abençoe, entre lá no nosso site e sejam abençoados. Baixe a apostila que está aí no QIF. Vou colocar assim que eu terminar. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Obrigado.